O Sindicato dos Rodoviários da Bahia realiza a assembleia logo mais às 9 horas da manhã. A categoria argumenta que as empresas de ônibus descumprem a convenção coletiva de trabalho. Um dos pontos que são contestados pelos rodoviários é o fato de as empresas colocarem menores aprendizes como cobradores. O presidente em exercício do Sindicato dos Rodoviários da Bahia, Fábio Primo, está conosco, é com ele que a gente conversa agora. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Fábio. Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos os ouvintes da Tarde FM. A gente é uma honra estar aqui esclarecendo para toda a população o que vem acontecendo de fato entre a relação entre os rodoviários e os empresários de transporte de Salvador. Agora, primeiro diga para a gente qual é o objetivo dessa assembleia hoje. Vocês devem deliberar o que exatamente? Olha, Jefferson, na verdade, o nosso objetivo é que os empresários cumpram o que eles assinaram com a gente e que respeite a questão da lei do menor aprendiz, mas com a questão do supervisor, ali o cobrador. A gente teve uma reunião, Jefferson, na última quarta-feira com a Superintendência Regional do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho. Ficou agendado uma nova reunião para amanhã. Mas hoje acredito sim, pela categoria, pelo caminhar das coisas que vem acontecendo hoje, ela deve se deliberar sim pela greve, deve ser aprovado a greve. Não é o que a categoria rodoviária quer e nem pretende fazer uma greve, mas a gente está usando as armas que temos para que os nossos direitos sejam respeitados. Quando você fala deliberar sobre a greve, é deliberar sobre o momento mais oportuno para decretar, deflagrar greve? Aqui no caso, seria assim? Isso, Jefferson. Após essa aprovação de greve, o nosso estatuto diz que a gente tem que publicar um novo edital de 72 horas, que não é necessariamente que seja amanhã, já que a Assembleia é hoje. A gente vai procurar um momento mais oportuno. Volto a dizer, a nossa intenção não é fazer a greve, é fazer, de fato, que os empresários cumpram os pontos de pauta. A gente vê outros ensaios aí que acontecem na cidade. Vi uma entrevista do prefeito em alguns meios de comunicação, falando que a gente tinha que ter um pouco de coerência sobre questão que não tem dinheiro para décimo. Essa é uma relação entre a prefeitura e os empresários. Nós, trabalhadores, não tem nada a ver. Aí o empresário... a gente, quando chega em nossa campanha salarial, a gente briga pelo nosso reajuste com os empresários, o empresário com o prefeito. Se não teve esse reajuste, se não teve subsídio, se não teve reequilíbrio, isso não é um problema dos trabalhadores rodoviários. Diga-se de passagem que a gente teve durante todo o período, Jefferson, trabalhando. A gente falar da pandemia, a gente teve diversos rodoviários que tombaram, que morreram na pandemia trabalhando, mas em momento nenhum a gente deixou de prestar o serviço. Então, a gente não vai aceitar aqui essa discussão de questão de décimo, de descumprimento de acordo coletivo, que a gente não tem nada a ver com esse problema do transporte público. Sabemos da crise, sim, e a crise seria bem pior se os rodoviários não fizessem o seu papel bem feito. Ou seja, então, uma assembleia para deliberar sobre a possibilidade de uma greve. Você acabou de frisar que não é o que a categoria deseja, a realização da greve. Como é que está a agenda de negociação com os empresários? O que está previsto pela frente, Fábio? Nada. A gente teve, assim, os empresários esteve presente nessa reunião quarta-feira. A gente esperava uma mediação também, além da Superintendência Regional do Trabalho do Ministério Público, da Prefeitura Municipal de Salvador, até porque ela é gerente do transporte. Não aconteceu isso. A gente, volto a dizer, estamos abertos à negociação. A gente não quer fazer a greve. Estou aqui avisando. Eu tive com vocês batendo um papo a semana retrasada, aquela assembleia que fizemos em Porta de Garagem. Estamos aqui hoje alertando na segunda-feira, dia 6, que a gente não quer fazer a greve. Se a greve acontecer, ela é responsabilidade exclusivamente dos empresários de transporte de Salvador. O que a gente quer é que eles cumpram o que assinaram com a gente, e a questão da lei do jovem aprendiz, somos a favor, sim, mas é importante que tenha a questão do supervisor. Pra você ter ideia, Jefferson, no dia que iniciaram o jovem aprendiz com o cobrador, infelizmente, um desses jovens, eles foram assaltados, e esse garoto, saindo de lá, um garoto, ele não conseguiu mais trabalhar, quiseram mudar de função, ele não quis mais, em pânico, pediu demissão e foi embora. A gente sabe que ninguém está preparado para o assalto, nenhum adulto, ninguém, mas
certamente um adulto, um cobrador que está na labuta. Hoje, infelizmente, a violência que acontece no nosso país não é só aqui, ele fala porque faço parte hoje da Confederação dos Trabalhadores em Transporte e Logística do país, em debate que a gente faz com os companheiros de todos os sindicatos, principalmente de capitais, essa questão de assalto acontece muito. Mas quando você fala de um companheiro, muito raro você vai encontrar um cobrador que ele nunca foi assaltado. Ele sabe como tratar nessa situação de um assalto, ter um equilíbrio maior, e quando você fala de um jovem, a situação é bem mais delicada. Então, a gente pede sensibilidade, a gente sabe que empresário, ele só busca o lucro e cada vez mais lucro, ele quer substituir um pai pelo filho. É essa sim. Você imaginar pegar um rodoviário, um cobrador com salário aproximadamente de R$ 2.000, fora os benefícios, e substituir por um jovem aprendiz com meio salário mínimo. Isso é o que fato que eles querem, é enxugar mais seus custos e botar essa conta no social, porque você vai ter mais pais de família desempregada, então a gente precisa, de fato, resolver o problema do jovem aprendiz, mas não gerar desemprego. Fábio, bom dia. Ernesto aqui falando. Fábio, eu ia exatamente me referir a essa entrevista que você deu para a gente aqui 2 semanas atrás, exatamente sobre a mobilização que vocês fizeram pontual por conta de pagamento de verbas trabalhistas, né, direitos trabalhistas, etc. Mas logo depois houve uma reação dura da própria prefeitura. Acho que o secretário deu uma resposta dura para os rodoviários, para os sindicatos rodoviários, e essa questão agora, ela envolve uma questão extremamente sensível. Vamos botar o dedo na ferida aqui, Fábio. Nós estamos falando do emprego dos cobradores, que já se discute por conta da bilhetagem eletrônica, eliminar essa figura do cobrador, porque isso significaria diminuir muitos postos de trabalho e a conta das empresas, né? Agora, com esse componente do trabalho adolescente, né, e considerando essas tensões aí na relação aí entre a representação dos rodoviários e a representação dos empresários, né, como é que a gente desata esse nó e em que momento essa questão vai ser tratada abertamente? Porque parece que quando se fala nisso, não, estão em estudo, etc., mas está faltando clareza para tratar desse assunto, Fábio, que é um assunto potencialmente explosivo, não? Certeza, pelo impacto. Bom dia. A gente, quando fala, é muito sensível. A gente está falando cerca de 4 mil cobradores em Salvador. A gente, enquanto a gente costuma dizer em nossas assembleias, dizer em porta de garagem, em terminais, enquanto a gente tiver força para lutar, a gente vai lutar para não perder os postos de trabalho dos cobradores. A gente fala, todos nós sabemos que a bilhetagem ela está bem avançada, um pouco mais de 90%, mas o papel do cobrador ele não é apenas cobrar um ônibus. O cobrador ele auxilia o motorista em uma convenção, ele orienta um passageiro, ele opera a cadeira, o elevador do cadeirante, ele tem diversos outros serviços que o cobrador também faz. A gente sabe que existe essa discussão aí que você fala de reequilíbrio entre empresário, entre prefeitura, que é uma coisa que não nos envolve, eles não envolvem os trabalhadores. Todo esse imbróglio aí que acontece da questão do jovem aprendiz cobrador, a gente entende, a gente fala, no meio político a gente conhece isso como uma casca de banana. De fato é o que os empresários e a prefeitura estão fazendo. Coloca o jovem aprendiz aí, se nada os trabalhadores não reagir, a gente vai cada vez mais gradativamente diminuindo postos de trabalho dos cobradores e aumentando o jovem aprendiz. E a lei diz que, olha, você é o mínimo 5% do seu quadro funcional para jovem aprendiz. Quando você vai demitindo funcionários que estavam ocupando esse espaço, você tem que diminuir também os jovens aprendizes. Então, assim, a gente deve ter um final de ano aí com muitas mobilizações, com muitas paralisações temporárias e algumas que pode chegar como essa agora. A gente vai ter uma assembleia hoje em uma greve, porque aí os empresários tentam, de fato, tirar a crise nas costas dos trabalhadores. Aí, se você pegar a crise de transporte no todo o país, ela tem diversos fatores: combustível, insumos e trabalhadores. Mas você vê que ninguém vai, empresários, confederação de donos de empresa de ônibus de transporte, ir para lá brigar com o Petrobras, diminuir o custo dos insumos, não. Só quer diminuir
nas costas dos trabalhadores. E a gente não vai aceitar, a gente entende da crise, é preciso discutir, ter subsídio para o transporte, é preciso, a questão dos insumos são muito caros, o diesel, a gente precisa ter uma frota com ônibus elétricos. O que a gente não pode toda vez que for discutir questão de crise, você vai cortar empregos. A gente já tem um país com um número de desemprego muito alto e a gente não pode topar nem aceitar essa questão de discussão de diminuição de pós-emprego. E a mediação, nesse caso, vocês estão buscando, através da Superintendência Regional do Trabalho, a Prefeitura, que é o poder que fiscaliza o serviço, ela está atuando também para se encontrar uma saída, especificamente em relação a essa questão dos cobradores e dos jovens aprendizes? Não. A gente teve uma reunião, como eu te falei, com os empresários, representantes dos empresários, Ministério Público do Trabalho e a superintendente. Aqui agradecer a doutora Raquel, procuradora do Trabalho, e a doutora Fátima Freire, a superintendente regional do Trabalho, que está tentando buscar uma saída para isso, mas faltou na mesa, de fato, ali um representante dos empresários, que não estavam naquela mesa. Não estão comparecendo à mesa, é isso? Na mesa, perdão, não tinha um representante da prefeitura. Da prefeitura. Que é o poder concedente, que deveria estar ali para, de fato, estar pensando em uma forma de não ter a greve. Aí depois você vê uma entrevista do secretário ou do prefeito tentando atribuir a culpa aos rodoviários por estar questionando uma coisa que é sua. É a mesma coisa eu pegar o seu relógio que você tem aí agora, Ernesto, Jefferson, que me escuta, querer tirar o seu relógio e não querer que você questione o seu relógio. Então, os rodoviários estão questionando, estamos questionando pelo que é nosso. Eu tenho costumado dizer que a gente não está em campanha salarial buscando por melhores salários, melhores condições de trabalho, mais benefício, não. A gente só quer que os empresários cumpram o que eles assinaram lá na campanha salarial lá atrás, em maio. Ou seja, pelo ritmo, então, pelo andar do roteiro aí, hoje vocês têm essa assembleia, vão definir o indicativo de greve, mas não vai publicar ainda o edital para correr o prazo de 72 horas, ou isso já pode ser decidido hoje ainda? Olha, isso pode ser decidido hoje, sim, mas após essa assembleia de novo hoje, devo reunir a minha diretoria, o meu setor jurídico, para a gente avaliar estrategicamente que dia a gente deve publicar o edital de aviso à imprensa e à população. A gente vai buscar de todas as formas evitar greve. A gente vai dar prazo, tanto aos empresários como à prefeitura, para que evite a greve e cumpra os pontos de pauta. É o que a gente quer. A gente vê discussão, como eu falei aqui no início da entrevista, sobre questão de 10º, e eu não quero discutir 10º, não vamos discutir, volto a dizer, esse ano a gente vai travar muitas lutas se a gente vier com essa de discutir 10º, de descumprir acordo coletivo. A gente não quer isso. O que a gente quer é pegar o primeiro ônibus às 3h30 da manhã e rodar até 1h da manhã do dia seguinte, dar o nosso turno, o cobrador, o motorista, o despachante, a manutenção, fazer o que a gente faz, movimentar a economia da cidade. Para isso, só basta uma coisa, respeitar os nossos direitos e as coisas vão andar normalmente na cidade. E agora, para que fique bem claro, falando especificamente para quem depende do transporte coletivo em Salvador, os ônibus estão circulando normalmente, vão continuar circulando por esses próximos dias. Essa Assembleia deve deliberar sobre o momento mais adequado para publicar esse documento que sinaliza uma greve a partir de uma determinada data, o que por hora não está definida nada disso. Só mesmo essa mobilização, os ônibus circulando normalmente. Não é isso, primo? Com certeza, Jefferson. Esse edital aí vai ser publicado de aviso a vocês da imprensa e à população. Quero aqui falar para você, ouvinte, que se os ônibus estão rodando ainda é por respeito a vocês que necessitam do transporte, não pelos empresários, porque eles vêm descumprindo desde que assinou esses acordos coletivos. A gente já sentou diversas vezes com as empresas, e aí a gente teve que fazer a semana retrasada uma assembleia na porta das garagens. Hoje, os ônibus estão rodando normalmente, em respeito a todos os soteropolitanos, que não tem nada a ver com essa briga entre os trabalhadores e os empresários. Mas, infelizmente, como eu falei anteriormente, é a nossa ferramenta de trabalho, e quando a gente precisa questionar
que o meu patrão me pague o que ele me deve, eu tenho que cruzar os braços e isso, infelizmente, prejudica uma capital tão importante da nossa federação, como Salvador. Tá certo. Fábio Primo, olha, boa sorte aí na sua luta. Fábio Primo, presidente em exercício do Sindicato dos Rodoviários da Bahia. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia e até uma próxima, então. Até, Jefferson, Ernesto. Obrigado pela oportunidade. Agora são 7h49 na Tarde FM.